como empatar um jogo mesmo estando com um peão a menos. Beleza, turma? Eu gravei um vídeo antes desse mostrando como ganhar com um peão a mais. Agora essa é a segunda parte, que é fundamental também, que eu vou mostrar as técnicas para poder empatar estando com um peão a menos, né? Vou mostrar os casos em que isso é possível. Então vamos lá. Claro, quem viu o primeiro vídeo sabe que o rei tem que sempre estar à frente do peão, né? Então nesse caso, como o rei das pretas, que tem um peão a mais, não está na frente, então essa partida ela está objetivamente, matematicamente empatada. Vamos ver como fazer. Primeira coisa, sempre que eu puder, eu bloquearei o peão. Ok? Sempre que eu puder, eu bloquearei o peão. E bloquear no xadrez significa colocar uma peça na frente de peão. Ok? Eu posso colocar uma peça na frente de um bispo. No xadrez, normalmente, quase sempre, quando falamos em bloqueio, se refere a peão, tá? Então aqui eu fiz o bloqueio do peão. As pretas não tem motivo para ir para trás, se elas forem para trás o peão morre, né? Então elas teriam que ir para o lado. Agora aqui vem uma parte fundamental da estratégia de empate, a técnica de empate, né? Você sempre na próxima jogada precisa pegar a oposição. Por isso, nessa posição, as brancas têm 4 movimentos. Ir para frente não é bom, porque você permite que o rei entre na posição e aqui está perdido, né? Então, nunca ir para frente. E esse é um erro bem comum entre iniciantes, tá? Por algum motivo, eles querem ir para cima e não para trás para se defender, né? E as diagonais também não são boas escolhas. Elas ainda empatam. Porém, por padrão, eu vou pedir para que vocês sempre optem a ir para trás. Sempre, ok? Porque quando estivermos na última linha, aí faz diferença. Aqui ainda não faz diferença tanto. Mas em breve isso fará. Na última linha ali vai fazer, tá? Então sempre ir para trás. E qual é o motivo? Por que disso? Quando o rei avançar, ele até pode ir para trás, só não faz sentido, né? Ele precisa avançar para tentar promover o peão, né? Eventualmente ele vai fazer isso, ele vai ter que ir para frente. Ele poderia ir para trás, por exemplo, eu bloqueio o peão, ele vem para frente, eu vou para trás, uma hora ele vai ter que avançar, né? E por que eu fui para trás nesse momento aqui? Por que ir para trás? E aqui se responde, quando o adversário ele fizer esse flanqueio, eu pego a oposição. Eu pego a oposição. E é isso que precisa. Se você garantir na próxima jogada a oposição, você consegue empatar esse final. Veja, se aqui eu fosse na diagonal, agora eu perco a oposição. Ainda está tudo bem nesse caso. O problema é, quando a gente for recuando até aqui no final eu não posso errar. Porque aí eu perco o jogo. Ok? Então, sempre que você fez o bloqueio e precisa sair do bloqueio, opte a ir para trás. Porque qualquer um dos lados que o meu adversário jogar, eu consigo pegar a oposição logo em seguida. A gente já viu no outro vídeo que a oposição serve para que o rei não consiga infiltrar na posição, né? Aqui, novamente, ele pode ir para trás, só não faz muito sentido. Na verdade faz, tá? Para cansar o adversário. É uma questão mais psicológica e mental, né? Mas no xadrez aqui, na posição mesmo, entre robôs, digamos assim, não vai fazer diferença, sabe? O peão vai ter que avançar uma hora ou outra. De novo, ele pode ir para trás, eu bloqueio. Aqui eu vou para trás, na hora que ele fizer o flanqueio, eu pego a oposição. E ele pode fazer isso várias vezes só para me cansar enquanto jogador, para ver se eu erro, né? Mas uma hora ele vai ter que avançar o peão. Novamente, eu bloqueio. Ele só tem uma opção para não perder o peão, né? E aqui, qual que é o lance que eu tenho que fazer? Eu tenho 3 opções. Aqui eu preciso ir para trás. As diagonais ainda me servem porque não é a última linha, porém, por padrão, sempre para trás, para nunca se confundir, né? Ele faz aqui o flanqueio, eu pego a oposição, está empatado isso daqui. Novamente, ele pode ir para trás para tentar me cansar, etc. Mas uma hora ele tem que avançar o peão. Eu bloqueio, ele defende o peãozinho dele, e aqui sim eu sou obrigado a jogar para trás, tá? Qualquer uma das diagonais eu perco o jogo. Vou mostrar os 2 casos, tá? Primeiro o certo, indo para trás. Quando ele fizer o flanqueio, eu bloqueio. E aí se ele continuar avançando no peão, né? Rei afogado. Agora,
Se nessa posição eu vou pela diagonal, aqui eu perco o jogo. E de uma maneira bem triste, né? Porque ele pega a oposição. E veja, eu tenho que pisar na casa de afogamento antes de levar cheque. Aí ele avança o peão e agora eu tenho como fugir. E aqui as pretas ganham. Por isso, pessoal, lá desde o começo eu fui enfatizando isso bastante, né? Sempre vá para trás. Quando você abandonar o bloqueio, vá para trás. Pelo motivo que não importa qual flanqueio ele vai fazer. Quando ele flanquear, eu bloqueio o rei dele. E assim está empatado. Ele pode ir para trás para tentar ficar repetindo até que eu me canse, né? E isso acontece. Eu já vi muita criança, o adversário vai para trás, aí ele bloqueia aqui, o adversário vem pro lado para defender o peão, e a criança vai na diagonal. E aí perde. Isso acontece, tá? Lembra, abandonou o bloqueio, tem que ir para trás. Para poder pegar a oposição quando for necessário. Se ele voltar, repete, não tem problema. Faz o bloqueio. Ele foi pro lado aqui, vai para trás e ele sobe. Ele tá enrolando. O único motivo de fazer isso... isso não tem como reverter o jogo se você acertar, né? Ele tá só tentando te desgastar. Te fazer ficar impaciente, sabe? E aí talvez jogar rápido e errar, né? Então aqui a técnica é bloqueia, como sempre. Não dá mais para ficar no bloqueio, vai para trás. E quando ele flanquear, você pega a oposição. Não tem escapatória, isso aqui é empate, tá bom? Pessoal, agora eu queria mostrar para vocês, na prática, sobre a defesa. Só que acontece uma coisa engraçada, olha só, eu vou colocar aqui para já contra o computador. E tá na posição, né? Só que olha o que acontece. Como a posição ela é matematicamente empatada, ele nem tenta prosseguir naquela técnica assim, porque é uma enrolação. Ele abandona o peão. Então a parte prática eu não vou conseguir fazer, ok? Porque realmente o Stockfish, ele sabe, tá empatado, não tem como... Então ele só desiste. Engraçado isso, né? Ele não tenta. Deixa eu só ver se eu colocando um nível mais baixo, por algum motivo ele faria isso. Vamos ver aqui. Vou colocar contra o nível 6. Vamos ver se ele tenta pelo menos progredir. Ó, ele tentou aqui. Ok, já é alguma coisa. Então eu fiz o bloqueio. Agora eu preciso ir para trás. Porque quando ele tentar avançar, eu pego a oposição. Vamos ver se ele faz isso. Ele voltou. Então eu bloqueio de novo. Aqui eu vou para baixo. Ele vai repetir 3 vezes, então. Tá, já repetiu várias vezes. Aqui ele realmente não... Esse teste realmente... Eu vou fazer uma jogada errada, vamos ver se assim ele tenta, pelo menos... não vai dar certo esse teste. Infelizmente, ele não busca a vitória, porque não dá, assim, matematicamente não tem, né? Então ele nem tenta. Enfim, eu queria mostrar pra vocês porque esse já é um teste um pouquinho mais difícil de fazer, infelizmente. Agora, pessoal, muita atenção nessa parte do vídeo, porque eu vou mostrar uma técnica que infelizmente não é muito difundida por aí. Ela faz parte do xadrez básico, todos os enxadristas deveriam conhecer, mas muitos simplesmente não sabem que isso existe, tá? E essa técnica, esse conceito, ele vai ajudar em vários empates, ok? Eu vou falar sobre a oposição. A oposição, praticamente todos conhecem, né? Que é quando o rei está de frente para o outro. Porém, veja, a oposição acontece em outros casos também. Aqui onde nós estamos vendo, os reis eles estão separados por apenas uma casa, ok? Poderia ser assim também a oposição horizontal. Considere que existe apenas uma casa, então um número ímpar, em frente aos reis. Se eu colocar 2 casas, isso não é uma oposição, ou melhor, quem jogar pega a oposição, né? Brancas jogam e pegam a oposição. Agora vejam, pessoal, se eu colocar 3 casas, isso é oposição também.
Porque quem avançar perde a oposição. Veja, vamos supor que as pretas aqui elas precisam avançar por causa das casinhas mágicas, por exemplo. Elas têm que avançar. No momento que elas avançam, eu pego a oposição. Então, olha só, quando eu tenho número ímpar de casas, está em oposição. Quem se mover para frente, pelo menos, perde. Chamamos isso de oposição distante. Nesse caso, a oposição distante média, porque também tem a longa, né, que são 5 casas de distância. Quem se mover para frente perde a oposição. Muita gente não sabe disso, tá? É curioso. Ainda tem uma outra oposição chamada oposição oblíqua, que é quando eu tenho 3 casas de distância e uma coluna entre os dois reis. Porque às vezes tem casos que o rei ele não pode avançar, mas às vezes é bom ele ir para o lado. São casos raríssimos, tá? Tanto que a gente nem trabalha com essa oposição, mas só para informar que ela também existe, né? Agora, vamos ver na prática como a oposição distante ela pode me ajudar. Olha que interessante. Esse final eu mostrei como ganho lá no outro vídeo. Porém, ganho se o jogador com o peão mexe. Se for a vez das brancas aqui, então eu vou mostrar aqui a vez das brancas. Isso aqui é empate. Porque eu consigo fazer a oposição distante. Olha só, nós temos... Eu vou botar aqui com o rei para facilitar a visualização. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas de distância. Então aqui eu avanço uma casa, agora tem número ímpar. E veja, se ele avançar, ele vai perder a oposição. Agora tem número par, né? 1, 2, 3, 4. Então eu avanço mais uma. E veja, o rei do adversário ele não pode avançar. Se ele avançar, eu pego a oposição direta, né? A oposição curta ou direta. E aqui está empatado. Olha que curioso. Então, essa é uma posição que ganha se as pretas jogarem primeiro, mas se as brancas jogarem, empata, por conta da oposição distante. Então eu vou para frente, e aqui não tem o que fazer. Realmente não tem o que fazer. Ele poderia tentar pelo outro lado, mas veja, eu vou diminuir para 3 casinhas de distância entre os reis. Então tá empatado isso aqui, não tem solução. Se o rei for para frente, eu pego a oposição direta. Se ele for na diagonal, eu pego a oposição direta. E se ele for para o outro lado, bom, aí eu só avanço, né? Se ele vai para o lado oposição. Não é curioso, pessoal? Esse é um truque, é uma técnica que poucos conhecem. Outra coisa que é interessante notar, eu vou avançar aqui o peão, o que fica mais impossível ainda, né? Mas acho que vale a pena mostrar um detalhezinho. Aqui nesse caso, eu poderia até passar para o lado. Olha só isso, que curioso. O rei avança. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia ir para o lado de novo e tá empatado. Olha que doideira, né? Vem para frente e eu avanço. Agora tem 3 casas de distância. Se ele avançar, eu pego a oposição direta. Não é doido isso, pessoal? Não é contraintuitivo achar que mexer o rei para o lado 2 vezes é errado, é ruim, mas aqui funciona. Pelo simples fato de que eu consigo contar, e eu conheço a regra, né? E eu estou contando, e o número de casas entre os meus reis é número ímpar. Eu domino a posição em relação à oposição. Porque, veja, o meu adversário ele é obrigado a pisar nessas casinhas aqui. Se eu não deixar, ótimo. E se eu não deixar com a oposição, empata. Então aqui ele avança, eu passo a vez. Aqui ele avança, eu passo a vez. Pronto, tá resolvido. Qualquer movimento que ele fizer, eu consigo pegar a oposição aqui forçado. Interessante, não? Beleza, turma. Vou finalizar aqui com um exemplo e eu tive uma ideia que vai funcionar. Ao invés de eu botar o Stockfish para tentar ganhar numa posição empatada, que a gente já viu que ele desiste, né? Eu vou botar ele para defender, porque aí ele vai jogar sério, né? Então eu vou jogar com as pretas agora, com o peão a mais. E aí ele se defende, nós vamos vendo as técnicas, né? Olha lá, ele já veio para frente. Por que ele foi para frente? Para ter número ímpar de casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Está empatado. Eu tenho que avançar. Eu sou obrigado a pisar nas casinhas mágicas, né? Só que ele me impede por conta da oposição distante.
Sempre que eu avançar, ele vai pegar a oposição. E eu não tenho mais acesso às casinhas mágicas, né? Ele pegou a oposição. Vou tentar aqui um pouquinho, mas só para vocês verem que realmente não tem muito o que fazer, né? Sempre que eu vou pro lado, ele pega a oposição. Então aqui, pessoal, agora eu vou avançar os peões, o peão, né? A gente sabe que isso empata, mas vamos ver a técnica dele, né? Olha só como ele é abusado. Ele vai para longe. Aqui, pessoal, eu tinha dito que era importante vocês bloquearem o peão, né? Mas eu também disse que isso só é fundamental na última linha, né? Por isso que ele tá brincando aqui. Não recomendo fazer isso, tá? Nós vamos jogar sério na nossa vez, porque para não se perder, né? É um pouco perigoso fazer isso nós, seres humanos. Nós podemos nos confundir, né? Vou tentar dar a volta, vamos ver se eu engano ele. Ele vai subir, quer ver? Olha só, sabia. Ah, Stockfish. Por que ele subiu? Porque eu tenho que chegar na terceira linha de qualquer jeito. Ele não vai deixar, ele só vai pegar a oposição, né? Olha lá, aqui ele já me bloqueia. Então, vejo que existem várias formas de jogar. Porém, olha só, agora que chegou na última linha, agora ele jogou do jeito que eu falei, né? Ele foi pra trás. Ele não é bobo, né? Porque agora eu poderia avançar e ele é obrigado a pegar a oposição, senão ele perde. Por isso que agora ele foi pra trás, né? Então, pessoal, fica aquela recomendação. Sempre que puder, bloqueia o peão com o seu rei e depois vai pra trás, pra poder pegar a oposição. Aqui ele vai pegar a oposição porque ele é obrigado a fazer isso, né? Vou tentar ir pro outro lado. Aqui ele não precisa pegar a oposição, ele só precisa estar de frente pro peão, né? Ele não pegou o bloqueio. Eu acho que eu falei oposição, mas é bloqueio. Ele não bloqueou o meu peão. Mas ele garante, nos dois casos que eu avanço, ele garante a oposição. Então tá tudo bem também. Eu vou tentar uma última coisinha, que é o seguinte. Eu vou sair aqui na diagonal. Esse é um truque legal para vocês conhecerem, olha só. Ele tá nessa de não querer pegar o bloqueio. Então olha o que eu vou fazer agora. Eu vou jogar o rei em D4, na diagonal do meu peão. Ele é obrigado, ele vai fazer isso. Ele sabe que ele tem que fazer. Mas aqui ele é obrigado agora a pegar o bloqueio. Porque se ele for pra qualquer um dos lados, aí eu ganho. Eu pego a oposição na próxima. Ele vai ter que descer. Ele desceu. É um jeito de tentar confundir o adversário, né? Agora ele é obrigado a ir pra trás também. Foi. Porque ele garante a oposição. E aqui tá empatado. Eu vou empatar. É isso. Aí. Agora, pessoal, eu quero testar com ele. Opa, coloquei no lugar errado. Eu quero testar com ele. Eu vou jogar contra o computador aqui de pretas de novo. Eu vou tentar ganhar. Não dá, né? Mas eu vou jogar como o que tenta ganhar. Eu quero ver com o peão mais pra frente se ele passa a vez indo pro lado. Vamos ver se ele é tão abusado assim. O que pode, né? Vamos ver. Ó lá. Ai, meu Deus. Esse lance, vamos ser sinceros, esse lance não parece um erro? Só que tá tudo bem, ele tem tempo pra isso, né? Eu vou pra frente. Agora tem 5 casinhas de distância, né? Então ele pode passar de novo pro lado. Porque ele mantém 5, tá empatado, né? Ele poderia ir pra frente também, ficaria 4. Quando eu avanço, cai pra 3. Aí sim ele tem que passar a vez indo pro lado, né? Ele tem que manter o número ímpar. Ele quis manter com 5. Ele poderia passar pro lado com 3 também. Daria certo, né? O importante, ele tem que manter o número ímpar pra ele poder empatar, né? Por isso que ele tá fazendo essas jogadas malucas. Ele ainda tá indo pra longe. Olha só que curioso, né? E eu, por minha vez, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que avançar, eu tenho que ir pras casinhas mágicas, né? Vou tentar dar a volta aqui. Vamos ver o que ele faz. Ele volta, né? Ele fica lá em cima. Agora ele vai ter que avançar. Ele avançou. Porque ele mantém 3 casas, né? Está na oposição média. Oposição distante média, né? Avancei e aqui empatou. Bom, pessoal, aqui eu teria que avançar o peão. Nós já vimos tudo isso, né? Então eu vou parar por aqui. Até para o vídeo não ficar tão grande, né? Como já está, inclusive. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica da oposição distante, infelizmente, muitos iniciantes não conhecem. Às vezes até intermediários, jogadores já com rating aberto e tal, rating até meio alto, às vezes não conhecem isso. E é uma pena, porque existem várias situações que é essa técnica que vai te fazer ou empatar ou ganhar, sabe? E às vezes o resultado sai negativo porque você não conhece uma técnica. Isso é uma pena, né?
Então espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, entre em contato com o professor, eu posso ajudar, dar dicas de treinamento e tal. Infelizmente, esse é um treinamento que você vai ter que fazer com seres humanos, né? Com um amigo, com a família, porque o Stockfish ele não tenta ganhar um final empatado, ok? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.